Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao Dúvida Rural. Eu sou Alex Zequinho, seu comunicador, e aqui nós trazemos para vocês informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos trazer a história de vida de um professor universitário que saiu do campo para a universidade e voltou após ter se aposentado da universidade para o campo. Então, para você que nos acompanha, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas e também de histórias do meio rural. Muito bem, e para contar um pouco da sua história, nós trouxemos hoje aqui o professor Júlio César Pires Santos, que é agrônomo pela Federal de Santa Maria, é doutor em solos e nutrição de plantas pela USP, foi professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, no campus de Ciências Agroveterinárias, UCAV, por 36 anos. Professor Júlio Pires, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Buenas, Alex. É uma satisfação muito grande eu ter recebido o teu convite e a gente vem com uma alegria muito grande para conversar, né, o que for de interesse do teu público ouvinte aí. Bacana, professor. Agradeço imensamente a sua presença aqui. E para começar esse nosso bate-papo, né, tendo em vista a introdução, falando um pouco, né, dessa sua trajetória, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como é que foi essa trajetória, ter saído do campo para a universidade, da universidade de volta para o campo. Como é que aconteceu isso na sua vida? Então, Alex, eu sou filho de uma família com um pai agricultor e uma mãe que acompanhava ele no sítio, mas também era costureira, e vivia a minha vida toda na cidade porque o meu pai me obrigou a estudar. Quer dizer, o meu pai colocou todos os filhos a estudar, mas a gente, nas férias, a gente sempre trabalhava junto no sítio para ajudar no sustento da família. E então, assim, a minha origem, eu considero que a minha origem é rural, embora eu tenha estudado, né, na cidade a vida inteira para poder chegar onde eu cheguei. Eu sou o terceiro filho agrônomo da família, né? E sou de Santa Maria. Na verdade, nasci em São Cepé, no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade próxima de Santa Maria, mas morei em Santa Maria para estudar. Meu pai tinha um terreno em Caçapava do Sul, nos Cerros de Caçapava, onde a gente, então, nas férias, trabalhava, ajudava ele. Eu me formei em agronomia em Santa Maria em 1981, né? Mas durante o meu tempo de faculdade eu tinha uma horta, e então eu vendia na Feira Livre em Santa Maria. O que eu produzia na horta eu vendia para os feirantes revenderem na Feira Livre, né? Então, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, eu estava na fila do atacado entregando meus produtos, e 6 horas da manhã eu voltava para casa, tomava o banho e ia para a universidade, né? Não eram todos os dias da semana, eram 3, às vezes 4 dias na semana. Então, assim, a minha história, ela está ligada diretamente com o campo, né? Mesmo no período em que eu não era agrônomo ainda, né? E me formei em agronomia, fiz mestrado em Santa Maria também, terminei em 83 e tive a felicidade de passar numa seleção aqui em Lages, num processo de seletivo aqui em Lages. Aliás, foram os primeiros processos seletivos que o CAV fez, porque até então as contratações eram meio por indicação. Não estou dizendo indicação política, né? Mas indicação assim, o fulano é bom. E aí eu vim para cá então em agosto de 83. Eu casei dia 23 de julho e dia 1º de agosto eu assumi no CAV.
E então, assim, de lá para cá eu trabalhei até 93 e em 94 eu saí para o meu doutorado, onde fui para a Exalc em Piracicaba, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz em Piracicaba. E então de 83 até 2018, fins de 2018, eu fui professor do CAV, né? Aliás, com grande alegria, porque é uma coisa que eu sempre fiz com muito boa vontade, né? Assim, gostei muito sempre, né? E me dediquei muito para a parte da extensão na universidade, né? Trabalhei muito na parte da extensão, embora tenha trabalhado com nos cursos de pós-graduação também do Centro de Ciências Rurais. Ali no CAV o professor foi professor de microbiologia, né? Eu comecei como professor de microbiologia, depois as alterações de currículo, ficou biologia do solo, né? Então eu trabalhei sempre na área de fauna de solo e micro-organismos de solo, né? Sempre dentro disso aí, principalmente na parte de fixação de nitrogênio, né? E a parte de fauna de solo. E como é que o senhor considera essa sua trajetória ali no CAV, professor, tendo essa bagagem já, né, de ter feito parte do campo antes da universidade? O que o senhor trouxe para a universidade daquilo que o senhor tinha de bagagem, de experiência de vida já tão novo, trabalhando, né, junto com os pais? E isso é uma coisa que vem com a gente para a universidade também, né? Vem com a gente para a trajetória profissional. Certamente. Eu vejo assim, eu vejo que a minha história de vida, né, anterior ao CAV, ela me deu uma qualidade, uma possibilidade de conversar melhor com o agricultor, com o produtor rural. Então eu sempre tive essa facilidade, eu sempre tive essa proximidade com o produtor rural, tanto que eu desenvolvi muito trabalho de pesquisa direto nas propriedades, né? E isso aí é uma coisa que eu sempre valorizei muito, porque a universidade nem sempre tem condições de oferecer para o professor a chance dele sair, né? O recurso, né? Para ele sair e ir direto na propriedade. E eu vejo que isso aí é uma coisa muito importante, não só para que o professor esteja dentro da realidade do produtor, mas ao mesmo tempo para que ele consiga desenvolver coisas que dentro da universidade ele não consegue. Então isso aí é muito importante, né? Eu vejo como uma... E a outra coisa assim, que eu considero que é muito importante também é que isso aí nos dá legitimidade dentro da comunidade, né? Isso aí dá para o professor universitário legitimidade dentro da universidade, porque a comunidade enxerga que existe possibilidade de, através da universidade, se chegar à solução de alguns problemas regionais, até estaduais, né? Porque vamos citar um exemplo muito bom, né? Que eu sempre faço questão de citar. 2 professores do CAV, né? O professor Jaime Almeida e o professor Paulo Hernani, fizeram um levantamento em todo o estado de solos, de características químicas de solo, que permitiram que o estado tenha hoje um mapa, e que permitiram a recomendação de adubação, de calagem e adubação, né, mais adaptado para o estado. Então você veja que é possível realmente que se faça, né, que a universidade se legitime perante a comunidade através desse tipo de atuação, né? Eu acho isso bastante importante, que é como se a gente conseguisse traduzir para o produtor rural, né, a linguagem acadêmica de forma mais acessível e indo ao encontro das reais demandas do produtor rural, né, para aquilo que realmente faz sentido o estudo da universidade, né, sendo aplicado nas questões rurais. Sem dúvida, sem dúvida. E depois disso, o professor, então, passou a pensar em, logo que se aposentasse, voltar para o campo. Foi isso? Na verdade... Já estava programada essa volta? Como é que foi? Na verdade, eu nunca consegui sair do campo mesmo, né? Eu acho que o fato de eu ir muito nas propriedades, fazer trabalhos com os alunos e tudo mais, foi sempre resultado da minha vontade de me manter meu vínculo com o campo, né? Que sempre foi muito forte. Então, quando eu saí para o meu doutorado, eu saí com o objetivo muito claro. Quando eu retornar, né, eu vou preparar minha aposentadoria no sentido de eu ter um pedacinho
de terra para eu poder fazer aquilo que eu preguei a minha vida inteira, né? E que eu gosto de fazer, e que eu nunca deixei de ter vontade de fazer. Então, quando eu retornei do doutorado, eu procurei, né, dentro das minhas possibilidades financeiras, eu procurei, fui procurando, passei 2 anos procurando um pedacinho de terra para comprar. E acabei comprando num lugar que hoje, assim, eu tenho Lages, eu tenho assim, um orgulho de dizer que em 1985 eu fiz concurso na Universidade Federal de Santa Maria e passei, né? E não fui. Não tive coragem de sair de Lages, porque eu gosto demais de Lages. Então, assim, eu fiquei, né? E Lages como minha segunda terra, quase como se fosse uma segunda terra natal, vamos dizer assim, porque eu me fiz como um profissional aqui dentro de Lages, né? Se sentiu acolhido. E aí depois eu conheci Urupema, foi onde eu comprei meu pedacinho de chão, né? E hoje eu tenho assim um carinho muito grande por Urupema também, né? Eu gosto demais de Urupema. Gosto muito de Lages, mas eu gosto demais de lá também, onde eu tenho a minha... Aliás, eu já escolhi até o araucária onde vão botar minhas cinzas, lá em Urupema. Então, assim, eu preparei a minha aposentadoria, eu comprei em janeiro de 2001 o meu terreninho lá, e comecei a pensar no que fazer, né? Eu queria muito trabalhar com uva, mas é muito úmido o meu lugar lá, então não tive condições. Eu até cheguei a plantar, mas tive que desistir. Mas eu tive em Urupema uma surpresa muito grande quando eu comprei o terreno e depois quando eu comecei a caminhar no mato, que eu conhecia a planta da erva mate, mas eu nunca tinha visto um erval nativo. E eu vi com surpresa que dentro dos meus 36 hectares de terra eu tenho uns 30 mais ou menos que são mato nativo com erva mate, com muita erva mate. Então eu comecei a gostar e me interessar pela erva mate. Embora eu não seja um especialista, eu nunca estudei a cultura da erva mate, eu comecei a gostar muito da erva mate e por conta disso aí acabou surgindo uma série de coisas na minha vida que a gente vai conversando no caminho agora. Sim, bacana. Eu imagino que, né, durante essa sua trajetória, o senhor tenha visto sobre diversas formas de ver, inclusive, essa trajetória do campo também, né? Essa transição do campo. Como é que o senhor via o campo naquela época que o senhor era, digamos assim, adolescente, antes de entrar na universidade, para a época que o senhor estava na universidade, como é que o senhor vê o campo hoje, depois de, né, ter passado pela universidade e ter, digamos assim, retornado de forma mais efetiva para o campo? Como é que o senhor vê essa transição do campo daquela época para cá, né? No seu ponto de vista, o campo mudou muito, o campo está diferente. Como é que o senhor enxerga o campo hoje, né, tendo visto o campo naquela época que o senhor produzia e levava seus produtos para a feira? O que é que mudou daquela época para cá no seu ponto de vista? Então, né, Alex, assim, ó, eu digo isso aí de cadeira porque eu senti isso aí na pele, né? Eu senti isso aí na pele. Mesmo antes de terminar o curso de agronomia, eu já senti isso aí. Eu vejo que os agrônomos do meu tempo eram muito preparados para produzir e não estavam preocupados em da porteira para fora, né? E o agricultor também era assim, né? O agricultor também era assim, né? E então eu produzi muita coisa no meu tempo de universidade, quando eu tinha minha horta e eu não consegui vender, né? Porque eu produzi coisa que eu não devia ter produzido, né? E então, assim, ó, eu vejo que hoje a agricultura, ela, mesmo o agricultor de pequenas áreas, né?
Mesmo o agricultor familiar, ele tem que saber o que ele vai produzir e tem que pensar antes de produzir, né? Então, assim, eu vejo que o campo hoje é mais um negócio, né? A gente não pode fazer a coisa só pelo prazer de fazer. E embora até hoje eu tenho uma coisa muito forte, assim, como graças a Deus, eu não dependo, né, da minha atividade no meu sítio, né? E eu não tenho ele, literalmente, eu não tenho ele para fazer dinheiro, né? Mas assim, ó, eu tenho que sustentar o sítio, não posso ficar tirando da minha aposentadoria o pagamento do sítio, sob pena de que pode me faltar depois, né? Mas eu vejo que eu ainda tenho muito esse negócio de fazer aquilo que me dá prazer, né? Mas eu acho que a gente pode fazer o que nos agrada, né? Desde que a gente planeje para que a coisa não seja antieconômica, né? Então, eu acho que mesmo pequeno, o agricultor que tem pequenas áreas, hoje ele tem que pensar o que ele vai fazer para ele não sair no prejuízo, literalmente. Então, o campo hoje tem que ser um negócio mais bem pensado, né? Não quer dizer que tenha que ser obrigatoriamente grande produtor, mas o pequeno também tem que pensar para ele não sair no prejuízo, né? É o que a gente estava conversando com o professor Nilson uns dias atrás, né? Falando que as propriedades hoje, elas precisam ser otimizadas, né? Elas precisam ter uma visão de que às vezes não se pode fazer várias produções, não se pode ter várias categorias, no caso de animais, né, várias categorias numa propriedade se aquilo ali não comporta, né? Acho que no caso da agricultura, como o senhor falou, talvez tenha que ser pensado também sob esse ponto de vista, né? De que ver qual é a aptidão, né, da sua propriedade e trabalhar nessa aptidão de forma mais profissional, digamos assim. E a outra coisa que eu identifico, Alex, assim, que eu gosto de falar, é o seguinte: eu vejo que as pessoas, elas ficam muito limitadas, muitas vezes, àquilo que ele já conhece, aquilo que ele já sabe que tem, aquilo que ele sabe que tem mercado, muitas vezes, né? E fica meio que fugindo não quer correr riscos de abrir mercado. Eu acho que isso aí muitas vezes é um erro, porque as pessoas muitas vezes têm uma ideia boa na cabeça e ficam com medo de partir para tentar aquilo ali, né? É claro que ninguém pode arriscar a saúde financeira da propriedade, mas assim, não se pode ficar pensando naquilo que todo mundo faz sempre, né? Não entrar em modismos, mas pensar que talvez pode ter um recurso extremamente valioso na sua propriedade e um recurso humano também valioso, né? De conhecimento, e estar subutilizando tanto o recurso humano quanto o recurso que tem na propriedade. É muito bonito a gente ouvir falar, né? A azedinha, aquela que dá no mato, né? Que é uma coisa que os gourmets usam nos restaurantes chiques, né? Mas tu acha muito bonito, nossa, o cara teve uma sorte. Não, muitas vezes tu tem também uma possibilidade de fazer um negócio novo, né? E tu fica com medo, então tu espera que os outros façam, né? Então parte mais ou menos por aí. Eu dou muito um exemplo. Uns dias atrás, conversando na Sila, eu dei um exemplo que eu comecei a achar ali no sítio alguns maracujás do mato, né? Que eu gostava muito de comer quando a gente tinha em Caçapava. E aí eu comecei a colher e plantar nas cercas em roda da minha casa, porque é quase tudo mato o sítio, é só em roda da casa que não tem mato. E hoje é um dos principais produtos que eu uso nas minhas geleias, que eu faço já há anos. É um dos principais produtos que eu uso nas minhas geleias e eu vendo o próprio maracujá, né? Então, teve um ex-aluno que chegou lá e me disse: mas tu tá louco? O que tu quer plantando isso aí? Ele disse: bom, eu pago o meu salário do meu empregado com isso aí. Então, o recurso que estava ali, né? Então, assim, eu acho que principalmente o pequeno produtor rural, aquele que tem áreas menores, né?
que ele precisa ter produto mais valorizado, ele tem que aprender a enxergar oportunidades diferenciadas de mercado, né? Então, a área dele tem que ser um negócio para ele, né? Então, tudo bem, ele tem que partir para isso aí mesmo. Isso é extremamente interessante, porque é justamente uma dúvida que me surgiu agora. Como é que o senhor vem aplicando hoje na sua propriedade, né, esse seu conhecimento, né, esse seu conhecimento acadêmico, essa sua experiência de vida? Como é que o senhor está trazendo isso da academia agora para a sua propriedade, né? Apesar de que o senhor disse que não é a sua intenção transformar a sua propriedade num negócio, mas ao mesmo tempo fazer com que essa propriedade se monetize. Então, como é que o senhor vem aplicando esse seu conhecimento? O senhor falou, né, nessa questão do maracujá do mato, mas além do maracujá do mato, como é que o senhor tem trazido essa sua experiência e conhecimento para a propriedade hoje? Assim, ó, a minha propriedade, eu nos últimos anos, né, de 2001 até 2018, eu não tive tempo para me dedicar na propriedade. Então eu plantei lá a amora tupi, eu plantei mirtilo, né? Eu tentei trabalhar com erva mate, né? Mas ficou tudo sempre... fiz mudas de goiaba serrana, muda de semente de goiaba serrana, né? E plantei, deve ter umas 400 mudas de goiaba serrana que eu plantei lá. São árvores grandes, produzem tudo mais. Goiaba de tudo que é jeito, porque o goiaba é semente, né? Muda de semente. Uma alta diversidade. Mas assim, ó, eu não tinha tempo para me dedicar para isso. E por conta disso aí, eu investi, por exemplo, na área que eu cultivo lá, que é 1 hectare mais ou menos, eu investi em adubação, em calagem, e foi dinheiro jogado fora, literalmente foi dinheiro jogado fora. Porque eu não consegui trabalhar, né? Eu fiquei um tempo grande, né? Em torno de 18 anos sem me dedicar. Na hora que eu comecei o processo de aposentadoria, 2 anos antes eu já tinha começado a melhorar. Eu também tenho uma produçãozinha de mel lá. Eu comecei a melhorar o meu apiáriozinho, né? Eu fiz um ambiente próprio para processar o mel. E eu comecei a enxergar, comecei a procurar ver como é que eu ia fazer para trabalhar a erva mate, que é o meu grande negócio lá, né? São meus 20, 25 hectares, quase 30 hectares que eu tenho de mata nativa com erva mate. Bom, aí é que entra realmente a minha dificuldade de viabilizar economicamente a propriedade, porque eu te disse que eu tenho os meus doces, as minhas geleias que eu produzo pagam o meu funcionário, mas eu não tenho uma renda que me sobre de lá hoje. Por quê? Porque a erva mate, que é o meu negócio, não está gerando isso aí, ainda não está gerando isso aí. Por conta disso aí é que eu tenho me dedicado nos últimos 6 anos, né, a trabalhar nesse sentido de viabilizar que a erva mate se torne um negócio para mim. Bom, se ela se tornar um negócio para mim, certamente ela vai se tornar um negócio bom para os produtores da região ali, porque na nossa região ali tem uma área muito grande de mata nativa com erva mate de alta qualidade. Então eu tenho procurado estudar, né, a característica da planta, né, e necessidades nutricionais, né, e para a gente viabilizar como aproveitar melhor, né, isso aí, como produzir mais e aproveitar melhor esse produto, que é quase que um bônus para o produtor da nossa região ali da Serra, né, da região do Urupema, Urubici. É quase que um bônus no mato, né? Que o produtor enxerga, salvo melhor juízo, na minha opinião, o produtor enxerga a erva mate como assim como o pinhão, é um produto que ele não precisa gastar para produzir. E eu acho que é um erro dele isso aí, sabe? Eu acho que é um erro dele. Ele precisa pensar isso aí como um produto, né, que ele tem que
Tudo bem que ele não vai fazer adubação como ele faz na soja e no milho, mas ele tem que pensar esse produto dele, né, como meio que uma galinha dos ovos de ouro, né? Quer dizer, ele tem aquilo lá, ele pode gastar menos para produzir mais, né? Será que o que falta hoje em dia é o produtor identificar o valor desses recursos da floresta, o valor do pinhão, o valor da erva mate, o valor do maracujá, do mato? Eu não tenho dúvida disso aí, sabe? Eu não tenho dúvida disso aí. Que o produtor precisa enxergar que ele tem ali um produto diferenciado. Eu vou te dar um exemplo. Tem um grupo de amigos lá no Rio Grande do Sul que um deles foi morar na Alemanha e levou erva mate com ele, e aí ele começou a oferecer chá, mate para o pessoal, para os amigos lá, e ele botou uma casa de chá, e hoje eles têm uma empresa no Rio Grande do Sul que processam erva mate e levam para a Alemanha, e ele tem uma rede de casas de chá na Alemanha, né? E a erva mate é uma coisa importante dentro desse negócio dele. Então, o produtor precisa enxergar que ele tem um produto diferenciado. As ervateiras hoje precisam de erva mate nativa, né? Porque a erva mate cultivada sozinha, ela tem alguns problemas de aceitação, né? Então, o agricultor precisa da erva mate nativa, e nós temos erva mate nativa, e então o agricultor precisa abrir os olhos e ver isso aí. E o pinhão da mesma forma. Então, o produtor não pode ficar enxergando o pinhão como um subproduto para ele. O pinhão é um produto importante, né? Ah, mas o pessoal entra ali e rouba no meu pinhão tudo. Bom, vai ver que tu não está cuidando, tá? Vai ver que tu não está dedicando cuidado para isso aí, né? E eu acho que partindo, né, dessa visão do produtor, fica até um pouco mais fácil que a gente consiga transformar isso numa cooperativa, numa associação, e consiga agregar mais valor a esse produto para que o produtor realmente tenha esse produto ainda mais valorizado, né, professor? Primeiro o produtor precisa enxergar que ele tem um produto, para depois ele pensar até num grupo de interesse, né? Primeiro ele precisa entender que ele tem um produto, né? Que ele tem um produto que é um produto de qualidade. Nós temos o exemplo da região de Canoinhas ali, que a erva mate deles, que é uma erva mate de altitude, produzida uma altitude na faixa de entre 1.000 e 1.200 metros de altitude, eu acho, né? Nem sei se chega a 1.200 metros na região ali, a região que tem erva mate, que eles têm já indicação de origem geográfica, né? Canoinhas, 3 Barras, né? Aquele ao redor ali da Floresta Nacional de 3 Barras. E eu conheço bem a erva mate da região ali, porque eu trabalhei algum tempo prestando assessoria para uma empresa norte-americana que compra erva por ali, ou comprou, não sei se continua comprando ainda, mas comprou pelo menos. E, aliás, essa é outra história com relação ao Urupema, né? Depois a gente pode tocar esse assunto. Então, assim, a erva deles é de ótima qualidade, e tanto de ótima qualidade é que eles conseguiram esse registro de origem, né? E a nossa também é. Agora, quando é que o produtor vai enxergar isso aí, vai se mexer para valorizar isso aí, né? É o que a gente está esperando que aconteça muito rapidamente, muito proximamente. Mas eu acho que esse começo já foi iniciado, né? Tendo um representante ali, e que talvez isso possa ser um importante referencial. Você vê assim, ó, em 2008 eu fiz a minha primeira venda de erva mate lá no sítio, fiquei decepcionado, né? Digo, nunca mais vou vender, né? Aí em 2014 surgiu uma oportunidade, né? Através de um engenheiro florestal, me indicar um grupo de empresários norte-americanos que tinham interesse em conhecer a região ali. Isso aí foi em 2003 que ele me indicou, 2003, 2004, talvez 2004, não sei, não me lembro bem ao certo. E aí esse empresário, o Alex Prior,
que é de uma empresa norte-americana muito grande. Ele é de origem argentina, mas foi estudar nos Estados Unidos e ficou por lá. E criou essa empresa lá também na base do oferecer chá mate para conhecidos. E é uma empresa muito grande hoje, é Guayaqui, o nome da empresa. E ele apareceu ali em Urupema por 2004, 2005 e ficou encantado com o erval de Urupema. E ele queria comprar a erva mate de Urupema de qualquer jeito. Ele tentou até comprar a área ali em Urupema, comprar a área de mato nativo ali em Urupema, e não conseguiu. Mas assim, ó, mesmo que ele quisesse comprar, né, ele pagava tudo. Ele pagava a certificação, porque ele precisava que fosse certificado como um produto orgânico. Ele pagava a certificação, ele levava as equipes para fazer o corte na propriedade, né? A pessoa não ia se incomodar com nada. O produtor não ia ter custo nenhum. Mesmo assim, só 2 produtores venderam erva mate para ele. Os outros todos ficaram com o pé atrás, com medo de não receber, sei lá, né? Eu e mais um produtor vendemos. E nós recebemos, na época, mais ou menos 3 vezes o valor que os outros receberam, né? Sem a gente se incomodar com nada, sem a gente se envolver com nada. Mas não houve jeito, não se conseguiu levar adiante essa ideia, porque o pessoal ficava meio com medo de, né? Não sei se dá, não sei se não dá. A primeira vez deu certo, mas será que a segunda vai dar também, né? Então, é o que eu te digo, o nosso produtor perde muitas oportunidades muitas vezes. E noutras vezes ele entra em fria, né? Entra em roubada, né? Talvez por ter entrado em roubada anteriormente, ele fique com um pouco de receio. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas para você ter ideia, eu tive gente que eu também tentei vender o nosso pinhão ali para fora. Por 2 anos eu vendi o nosso pinhão ali de Urupema para a Rede Zafari em Porto Alegre, né? E no segundo ano já foi mais difícil de vender, porque tinha um problema. Nós não tínhamos um CNPJ para vender para o Zafari. Então o Zafari dizia, não, eu vou ter que fazer um cheque para vocês, não vou ficar fazendo 20 cheques para 20 um produtores. De R$300, outros de 1.500, eu vou fazer um cheque no valor total da carga e vocês dividem lá. Só que o cheque tinha que vir no nome de alguém. E eu vi o produtor me dizendo, senhor, o cheque vem no seu nome, né? Como é que eu vou saber se eu vou receber? Então existe essa dificuldade, né? Da falta de você ter um grupo de interesse, você ter uma associação que te represente, né? E nós queremos chegar lá, mas isso aí é uma caminhada longa, a gente sabe que é uma caminhada longa. Nesse sentido aí, a gente está tendo um apoio muito grande da CIL, né? Através do Núcleo Agro. O coordenador do núcleo, que é o Pablo Laraldi, que tem familiares lá em Urupema, eu e ele estamos trabalhando, formando um grupo para ir atrás disso aí, né? Então eu acho, mas para a gente conseguir evoluir nisso aí, primeiro o produtor tem que entender que ele tem um produto de qualidade, um produto que tem valor e que ele é importante para valorizar o produto, né? Que ele tem um recurso extremamente valioso na sua propriedade e que basta, né, aprimorar a forma de tratar sem isso. Dúvida, sem dúvida. Se ele não se conscientizar, né, de que ele tem que ter, que ele não pode só querer tirar de lá, que ele também precisa ter um custo de garantir que o produto dele continua bom. Então, quer fazer erva mate com certificação de produto orgânico, essa erva mate nativa nossa, toda ela é orgânica. É orgânica, naturalmente orgânica. O problema é que o produtor acha assim, que o mato é a minha invernada. Então, no forte do inverno, eu solto o gado no mato. Mas o gado gosta muito da erva mate, né? O gado gosta muito da erva mate, né? E aí, assim, o limite que existe para comercialização aí com um produto orgânico são os insumos que se usam nos animais, né? São para controlar parasitas, né?
principalmente carrapato, né? Que as certificadoras não aceitam isso aí. Bom, quer fazer orgânico? Então tu vai ter que separar aquela área, né? Ah, mas eu tenho que ver o custo, se vai me compensar. Bom, o custo, se vai compensar ou não, primeiro a gente tem que estudar para saber. Então não dá para dizer que não compensa, tem que estudar para saber. Não quer fazer orgânico, não tem problema nenhum, o teu produto continua bom, né? Aliás, o teu produto continua melhor do que aquele cultivado, porque a erva mate cultivada, toda ela, em um momento ou outro, vai precisar de alguma aplicação de defensivo agrícola, né? Então isso aí então a tua erva nativa sempre vai ter valor maior, seja ela orgânica ou não seja orgânica, sempre vai ter valor maior. Mas nós estamos vendendo até abaixo do valor que as ervas cultivadas lá do oeste, por exemplo. Por que nós estamos vendendo? Por falta da gente valorizar o nosso produto. Por falta desse movimento, né? Isso. Para você que está nos acompanhando nesse bate-papo aqui com o professor Júlio César Pires Santos, essa história de vida, né, de um professor universitário que saiu do campo para a universidade, da universidade retornou para o campo. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais e fique aqui com a gente para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Peço que você compartilhe, peço que você continue nos acompanhando no nosso canal e ouvindo cada vez mais histórias como essa. E professor Júlio, eu acho que o produtor ainda tem muito atrelado o valor da propriedade, né, como o senhor falou, ainda relacionado à produção que é proveniente da pecuária, né? Talvez essa abertura, né, abertura de mente para outros negócios faça com que ele perceba que, além da pecuária, eu posso ter um lucro na minha propriedade proveniente da floresta. Eu acho que, né, como o senhor falou, basta que ele abra um pouco, né, para que perceba que esses outros produtos têm tanto valor quanto o gado, né? E talvez ele, né, não se atrelando tanto àquilo que é o apego da nossa região, né, que é a questão da pecuária, ele perceba que a propriedade pode ser ainda muito mais rentável. E como é que o senhor vê essa diferença da erva mate nativa para a erva mate plantada a céu aberto, por exemplo? Ela tem diferentes concentrações de cafeína, de teobromina, tem alguns compostos que são diferentes nessa erva mate nativa em relação à erva mate plantada? Então, Alex, a erva mate plantada, hoje as mudas são produzidas basicamente de clones, né? Então você tem uma uniformidade muito grande de produto. E a gente sabe que o mercado consumidor gosta de comprar uma coisa sabendo o que ele vai receber exatamente, né? Por outro lado, a erva plantada, ela tem a condição de produção dela é em pleno sol, né? E a erva nativa é uma erva que normalmente, pelo menos uma grande parte dela é sombreada, né? É erva de dentro do mato. Então a erva plantada, ela produz muito mais, né? Sem dúvida nenhuma. Então você tem um programa na Embrapa, por exemplo, eu não me lembro como é exatamente no programa, mas o projeto é chegar a garantir 20 toneladas por hectare, né? Por safra na erva plantada. É possível, né? É possível. A gente tem regiões onde os solos são mais férteis e tudo mais, que você tem produtividades altíssimas, né? Por área na área plantada. E a erva nativa não consegue isso aí, evidentemente, por ser sombreada, ela tem uma produtividade menor, né? Mas a qualidade delas tanto é diferente que as ervateiras precisam dos ervais nativos, né? E eles estão ficando cada vez mais escassos. Mais um motivo para o produtor enxergar isso aí e ver que ele tem um produto de valor na mão dele. Uma vez que existe escassez, escassez existe um valor mais. A nossa erva nativa, assim, eu não sou, como eu te disse, eu não sou um especialista na área, né? Eu tenho um conhecimento básico sobre o processamento da erva mate, sobre
qualidade de produto, mas assim, a nossa erva nativa, essa empresa que veio nos comprar erva aí no período de 2004 foi 2004 a 2014, porque de 2004 a 2007, por aí, eles vieram várias vezes em Europeu, mas várias vezes mesmo. Trouxeram gente do Canadá, trouxeram gente dos Estados Unidos, gente da Argentina, sócios da empresa, né? E aí eles coletaram amostras da nossa erva mate ali na região do Urupema e Rio Rufino, e eles detectaram o seguinte, que a nossa erva tinha nas amostras que eles coletaram, que tinha uma característica diferenciada das ervas que eles compravam normalmente. A nossa erva teria, segundo eles, na análise que eles fizeram, que eu perdi o laudo de análise, sabe? Agora eu já coloco qual é a medida que a gente está tomando agora. Tinha muito menos cafeína e muito mais teobromina. A teobromina é um estimulante também. Também é utilizado na indústria farmacêutica, né? Então, assim, na verdade faz parte da erva mate e funciona dentro daquilo que se conhece, do que um chimarrão dá pra gente de satisfação, né? Uhum. Para aquele que gosta do chimarrão, quando toma o chimarrão de manhã, ele se sente, né, pronto para a vida, né? Então, isso aí são características interessantes. Veja você, assim, ó, tem gente que não pode tomar chimarrão depois do meio-dia porque não dorme de noite, por causa da cafeína, né? Então, assim, ó, se a nossa erva tem menos cafeína, ela é um produto diferenciado. Exatamente. Né? Se ela tem menos cafeína, é um produto diferenciado. Né? É claro que a nossa erva, ela não é uniforme como a erva plantada, porque a nossa erva tem variabilidade genética lá da natureza, né? Mas até isso aí é um valorizador, é um diferencial dela, né? A gente sabe que hoje cada vez mais existe um nicho de mercado, né, de pessoas que querem comprar aquilo que está mais próximo do natural. Então a nossa erva também tem, até isso aí é um diferencial nela, né? Não só mais próximo do natural, mas como traz outros valores agregados, que é o valor histórico, né? o valor, né, da agricultura familiar, da questão ambiental. Lógico, então assim, ó, você vê assim, tem muita coisa para explorar, né? Então a gente está caminhando assim, nessa estrada aí. A gente sabe que não é para amanhã, não é para o ano que vem a gente chegar onde a gente quer chegar, mas a gente tem uma perspectiva muito boa de que é possível chegar, né? Essa é a sua visão hoje, como não só como agrônomo, mas mais como produtor rural hoje. Na verdade, essa aí também é uma visão técnica, sabe? Uhum. A gente tem que enxergar isso aí como uma visão técnica também. Por quê? Porque você tem que ver o seguinte, ó, eu tenho um produto lá que se eu for plantar nas áreas abertas ali da Urupema, nas áreas de campo ali da região, né, eu vou ter um problema que eu não tenho na erva que está dentro do mato. Eu vou produzir um pouco mais, mas eu vou ter que ter aquilo ali como uma atividade que vai me ocupar tempo. Então, eu vou ter que ter mão de obra, eu vou ter que usar insumos, né? Eu vou ter que ter cuidados extras. Só para você ter uma ideia, na nossa região ali, eu já plantei várias vezes em pequenas clareiras que tinham. O único jeito que eu consegui de fazer a erva mate vir nas áreas abertas ali foi plantando junto à bracatinga. Criando um ambiente... Por quê? Porque eu precisei criar um microclima sombreado para evitar que o gelo do inverno matasse as mudas. Então eu não tive como, plantei por várias vezes. Uma equipe do Globo Rural esteve no meu sítio em 2013. Eu tinha plantado erva mate e eles foram lá e eu mostrei para eles e tudo. E em 2013 mesmo fez um frio muito grande e matou todas. Não sobrou nada. Daquelas que o Globo Rural foi lá e filmou, não sobrou nenhuma. Porque o frio matou todos, que era em área aberta. Então, assim, eu fui obrigado a associar a bracatinga junto para conseguir fazer a erva vir. Então, as pessoas... eu quero plantar erva mate ali na região. Pode plantar, não tem problema nenhum. Mas saiba que não vai ser uma lavoura como o milho ou como a soja que tu vai plantar naquela hora ali. Tu sabe que não vai dar geada, que não vai faltar chuva.
Então, nós temos... Então, é preciso que o produtor enxergue que existe limitação para isso aí e que o que ele tem lá, ele não tem limitação. Ele só tem que aproveitar da melhor forma possível, né? Mais uma vez, a questão talvez não está em ampliar a área, em aumentar o plantio, está em valorizar aquilo que já existe. Que já tem lá. Que já tem certamente. Essa aí é a palavra certa. Não é preciso plantar mais. O que precisa é valorizar o que tem lá e cuidar do que tem lá. Aquilo ali já é suficiente para... A gente sabe suprir. da dificuldade desse fazer o corte de área de mato para abrir campo para lavoura ou para pastagem, né? Então não fique esperando a oportunidade de cortar. Aproveita o que tu tem lá, porque tu está perdendo dinheiro. Literalmente essa aí Está deixando dinheiro na mesa. É a coisa, né? Uma coisa que também me surgiu aqui como dúvida, professor, é em relação à regeneração natural da erva mate. O senhor tem percebido que nessas áreas onde a erva mate é nativa, tem regenerado bastante erva mate ao redor? Como é que o senhor vê essa sequência, por exemplo, né? Porque apesar de os pés já estarem bem estabelecidos, né? Os cortes são... de certa forma frequente sobre aquilo ali, mas como é que o produtor, pensando em erva mate nativa, pensa que essa erva mate vai se renovando através da regeneração? O senhor consegue perceber a regeneração nessas áreas? Então assim, é muito interessante. Eu trabalhei de 2006 a 2010, mais ou menos, junto com a minha filha, fazendo alguns trabalhos ali no Paraná em áreas que essa empresa compra erva mate, e em algumas áreas a gente viu o seguinte, que o pessoal tinha gado, né? Nos faxinais ali do Paraná, não sei se vocês conhecem a região dos faxinais ali, né? É meio parecido com aquela região de Três Barras, até, né? Que também chamam de faxinais, caívas. Isso. O pessoal então tem propriedades meio comuns, né? E tudo mais. Então o pessoal tem muito animal, né? E aí, assim, aonde os animais entram e pisoteiam muito mato, a erva mate não tem regeneração. Na nossa região é um pouco diferente. Primeiro porque o pessoal preserva o mato por uma parte do ano, de modo geral, né? Para quando ele precisar no inverno, ele ter bastante alimento dentro do mato. Mas ainda assim, na nossa região, principalmente na região da Urupema, que são áreas de clima mais frio e que então os solos têm teores da matéria orgânica mais alta e tudo mais, a regeneração é boa. O problema é que o produtor precisa enxergar que a regeneração é boa, né, enquanto tu tiver semente para isso aí. O que a gente tem observado ali nas áreas? O pessoal, quando entra para cortar, né, e isso aí é uma crítica que a gente faz, é uma coisa que precisa se resolver, que quem vai colher o mate, vai colher a erva mate, na verdade ele corta, ele não poda a erva mate, ele corta, né? Porque ele corta tudo que ele pode, ele tira tudo que ele pode, e de todas as plantas. Então é preciso que o produtor enxergue que existem algumas plantas de boa qualidade, matrizes, que ele não deve cortar a erva nunca deve colher erva dali, né? Que serão as produtoras de sementes. Porque são as produtoras de semente. Então ele tem que deixar plantas fêmeas e plantas masculinas para produzirem, né, a semente que ele precisa para multiplicação. E além disso, ter cuidado com a regeneração, porque é aquilo ali que vai dar continuidade. É aquilo ali que vai dar continuidade para o produto dele, porque a planta de erva mate é uma planta que envelhece como qualquer outra, né? É claro que tu vai me dizer, não, eu tenho plantas lá com 60 centímetros de fuste, né? Mas não, a questão não é essa. A questão é que a planta envelhece e ela vai produzir menos, né? E um dia ela vai morrer. Então, se você não tiver regeneração, você vai deixar de ter, vai diminuir a população, vai diminuir a produtividade. Então, eu costumo deixar sempre pelo menos 5 plantas por hectare que eu não colho erva. E né? essas são suas matrizes. E essas aí são as minhas matrizes, essas aí que produzem minhas sementes. Aí o jacu e as pombas fazem um serviço para mim. E se você entrar ali em Urupema, nas matas, nas áreas que são razoavelmente manejadas, você vai ver que é impressionante o que tem de muda.
erva mate nova no campo. Talvez o clima seja uma função importante disso aí. Eu até acho que porque a região ali é mais úmida, né? Nossa região ali é mais úmida. A gente tem assim, uma umidade, mesmo que não chova, a gente tem uma umidade da cerração, do sereno muito grande sempre ali. E uma presença muito forte da araucária nessa região. Muito forte da araucária. Que ocasiona um sombreamento, né, mais, um microclima também mais característico. Né? Não, é o microclima ideal para erva mate, porque a araucária não tira completamente a luz da erva mate, né? Uhum. Ao mesmo tempo que ela protege ela protege do frio, ela protege dos excessos, dos rigores, né? Então, é um microclima perfeito, né? Um casamento perfeito, né? Erva mate perfeito, e araucária, para quem pensa em uma renda extra, né? Proveniente do pinhão e da... Casamento perfeito. Da colheita Casamento perfeito. Eu tenho ele no sítio, 3 pequenas áreas, né, que eu fiz isso aí. Eu plantei araucária, plantei a bracatinga primeiro, para me proteger a erva mate, e plantei araucária depois e plantei erva mate, e agora bracatinga eu já tirei bastante lenha até dessas áreas aí, porque aí a bracatinga tem uma dificuldade com a erva mate. A bracatinga, não sei se você já observou que ela tem uma gotícula de açúcar que pinga dela. Se você estacionar um carro embaixo de uma bracatinga no verão, você vai ver que teu carro fica cheio de gotículas assim pequenininhas. Tem a ver com a ação das cochonilhas, talvez? Não, acho que não. Eu não sei exatamente o que é, não saberia te dizer. Mas assim, isso aí causa um problema na erva mate, porque aí a fumagina se multiplica na folha da erva mate. E aí tu tem tanto perda de qualidade da folha, quanto tem redução de fotossíntese e diminuição de produtividade da planta aí, né? Mas são coisas que podem sobreviver juntas por um tempo. Para mim funcionou muito bem. Hoje eu tenho área que é planta nativa, porque eu não planto nada de muda de erva mate lá no meu sítio que não seja produzida com semente minha, que eu colho, né? Então, as minhas mudas que eu tenho lá são produzidas com semente minha. Então, essas mudas eu tenho planta já com 6 anos, que eu já tô fazendo corte de condução e tudo mais, né? Embaixo, junto com a goiaba serrana, junto com a erva mate e junto com a araucária. Tá aí mais um fator, né, de agregação de valor. A goiaba serrana, sim, junto da erva mate, junto da araucária produzindo pinhão, né? Para você que está nos acompanhando nesse bate-papo com o professor Júlio César Pires Santos, né, falando sobre a trajetória de vida do professor do campo para a universidade, da universidade de volta para o campo, né, trazendo para a gente aqui a sua percepção, né, de como o produtor rural pode olhar para a sua propriedade e pensar naqueles recursos que têm valor na sua propriedade, que basta, né, que o produtor mesmo enxergue esse valor, né, nesse recurso que está presente na sua propriedade. Professor, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para a gente, né, um conselho seu para aqueles que estão nos ouvindo, né, para os produtores rurais que hoje pensam em fazer da sua propriedade ainda mais produtiva, baseado nessa sua história de vida, nessa sua belíssima história de vida, né? Que conselhos o professor pode dar para o produtor rural que hoje olha para a sua propriedade e talvez falte um pouco de clareza, né, sobre como trabalhar melhor a propriedade, né, sobre como fazer com que essa propriedade seja mais rentável, tendo em vista que, né, nessa sua trajetória, o professor foi para a universidade depois de fazer parte do campo, saiu da universidade de volta para o campo e hoje vê a propriedade como uma propriedade com grandes recursos e com recursos que são extremamente valorizados lá fora, inclusive, e que podem também ser valorizados em outras propriedades. Gostaria que o senhor trouxesse um conselho para o produtor rural, para aquela pessoa que está nos ouvindo com base nessa sua experiência. Então, diz que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia, né? E eu me sinto até meio desconfortável em dar conselho, porque cada um conhece sua propriedade, sabe da potencialidade da sua propriedade, né? Eu não vou chegar para uma pessoa que está há 30 anos trabalhando numa mesma área
e dizer para ele que ele está errado no que ele faz, né? Porque ele é que sabe como é que ele chegou até ali nos 30 anos, né? Mas eu acho que a prudência, né, diz o seguinte, que é preciso que a gente abra os olhos e mesmo que eu seja um produtor de suínos, né, que eu enxergue que existem outras atividades que eu posso ter na minha propriedade, ou então eu tenho 200 hectares de soja, né, que tem me rendido muito bem, né, mas eu tenho que estar sempre preocupado não só com a produtividade, mas com a segurança do que eu produzo, né? Então, eu acho que o produtor precisa, né, abrir os olhos para enxergar o que está em roda dele e saber que ele não pode, né, botar todos os ovos numa cesta só. Ele precisa, dentro do possível, ele tem que ter alternativas de produção na propriedade dele, na medida do possível diversificar o que ele pode a propriedade dele, né? Talvez mais do que ovos em outras cestas, né? Mais do que diferente cesta para aqueles ovos, sim, outras cestas. Outras cestas, né? Ele tem que ter outras alternativas de produção, né? Então a gente pode ter o exemplo do preço da soja que varia de um ano para outro aí, né? Eu produzi muito, né? Ganhei muito dinheiro e aí de repente num ano, né, eu não tive prejuízo, mas deixei de ganhar dinheiro por causa da variação do preço. Então é preciso que o produtor enxergue que de vez em quando a segurança econômica da propriedade ela vai além de produzir uma coisa só e tudo mais, mas de repente ele pode produzir mais coisas, né, que garantam a ele a tranquilidade, né, de garantia de produção, né? E olhando talvez, né, não só para aquilo que ele produz, mas para as áreas, por exemplo, de floresta, e percebendo que nessas áreas de floresta existem outros recursos que podem ser explorados. Bom, assim, Alex, então assim, a gente acaba sendo de vez em quando taxado de ecochato, né? Mas é preciso que as pessoas enxerguem que a floresta não é um problema para ele, né? A área de reserva legal que ele tem na propriedade, a área de mato que ele não consegue derrubar para fazer pastagem, para fazer lavoura, que ela não é um problema para ele, né? Ela não é um problema, ela pode ser uma fonte de renda para ele, seguramente pode ser uma fonte de renda. Então é preciso que se tire o conceito de que, né, hoje em dia já se abriu bastante áreas, né? Vamos explorar aquelas áreas que estão abertas e vamos tentar aproveitar essas áreas que têm mata, porque elas sempre têm recurso para ser oferecido. Elas sempre oferecem recurso para o produtor. Basta o produtor enxergar e saber explorar, né? Então, se é o pinhão, se é a erva mate, não importa. Se é a goiaba serrana. Se é a goiaba serrana. Se é até o mato funcionar como uma invernada para ele, né, no inverno, para proteger o gado, né, mas não é um problema. Ele precisa passar a ver a floresta como uma parceira dele, né, como uma parte do negócio dele. Não tem outra alternativa, tem que partir para isso. Eu acredito que isso também é uma porta para que futuramente se pense mais, né, em aprimorar a questão de pagamento por serviços ambientais, né, que eu acho que é outra alternativa que vai trazer renda para o produtor, que vai proteger a floresta. Então, eu acho que basta o produtor enxergar, né, que além daquela área que é produtiva já, aquela área que ele já tem o seu plantio, a sua cultura, ele pode obter renda dessas outras áreas que estão protegidas hoje por lei. Certamente. Então, assim, a gente tem o exemplo, é claro que é fora do Brasil, né? Mas como é que algumas áreas dos Estados Unidos, em grandes cidades, o pessoal tem água, né? Tem água porque o produtor o proprietário que tem áreas rurais que são protegidas, né, são pagos como produtores de água. Por que a gente não pode pensar nisso aí aqui? Só que assim, enquanto eu achar que
o pedaço de mato que eu tenho dentro do meu sítio é um problema para mim, porque eu não posso derrubar ele, né? Enquanto eu pensar desse jeito, eu não vou conseguir que a sociedade valorize isso aí com o valor que ela tem, com o valor de fornecer um serviço para a própria sociedade, né? Se o detentor daquela área não enxerga valor, ele não consegue passar esse valor para outras pessoas, fazer com que esse valor seja percebido, né? Na verdade, na sociedade tudo é assim, tudo é na base da pressão, né? Quer dizer, se a sociedade precisa da água, né? Urupema, o Urubici, o Rio Rufino, né? São áreas, tem grandes áreas de florestas, né? Que contribuem significativamente para a manutenção de regimes hídricos de rios da região. Para o abastecimento de uma região extremamente importante. Né? Tremendamente importante, né? Só que assim, ó, se eu acho que o mato lá que tem araucária, que tem erva mate, né, é um problema para mim porque eu não consigo tirar aquele mato de lá, né, a sociedade não tem por que valorizar. Se eu não valorizo, por que a sociedade vai valorizar aquilo ali? Né? Por que os produtores não se reúnem e não juntam deputados federais, né, da região, né, e passam a pressionar para que isso aí seja valorizado, como o proprietário seja valorizado como produtor de água. Literalmente produtor de água, porque ele é um produtor de água. Protetor, né? Aquele que está preservando um recurso que é extremamente importante para a sociedade. Só que se eu não valorizo o que é meu, os outros também não valorizam. Não tem por que valorizar, né? Perfeito. Para você que esteve aqui com a gente, este foi mais um bate-papo aqui do nosso Dúvida Rural. Hoje nós conhecemos um pouco da história do professor Júlio César Pires Santos, que foi extremamente engrandecedor e trouxe vários aspectos da sua experiência, da sua visão, né, da sua trajetória de vida como produtor rural, como professor universitário e como um grande defensor daqueles recursos que existem na propriedade, que o produtor precisa ter mais atenção, precisa estar mais alerta àquilo que ele tem na propriedade, que ele pode agregar ainda mais valor. Professor, foi mais uma vez extremamente importante a sua presença aqui. Gostaria de agradecer essa sua presença, essa sua experiência por tantos anos nessa vivência com o campo, essa sua trajetória para a gente foi com certeza bastante engrandecedora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Alex, eu que agradeço o convite. Espero não ter sido enfadonha, né, para quem for ouvir. Eu gostaria de peço liberdade para fazer um convite, né? Aquelas pessoas que têm área de floresta com erva nativa aqui na região, nós estamos tentando formar um grupo de produtores, né, para, num primeiro momento, tentar viabilizar uma comercialização melhor da nossa erva. Uhum. E então, através do núcleo do agronegócio da CIL, a gente está formando um grupo de interesse. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar disso aí, né, ou participar dessas conversas, dessas reuniões, ou façam um contato com o núcleo de agronegócio da CIL, que vão ser encaminhados, né, para participar de um grupo de contato. Eu agradeço muito o teu convite, né? Eu não trouxe nada de técnico, né, para a nossa conversa aqui, porque de fato eu não sou um especialista em erva mate, né? Eu gosto muito, mas eu vejo que tem uma possibilidade muito boa de se formar um grupo de interesse que valorize esse produto importante aqui da região, e por conta disso o convite está feito, então, para os interessados. Tá? Eu agradeço mais uma vez o teu convite, tá? E te desejo um sucesso muito grande, né, nessa tua iniciativa de levar para o produtor, levar um momento de tirar dúvida, de trazer dúvidas, né? E de se compartilhar conhecimento, né?
Exatamente. Eu é que agradeço, né, por fim, professor, essa sua explicação, essa sua experiência trazida aqui, porque eu acho que isso só engrandece, né, a gente, a todos aqueles que nos acompanham também, fazer parte disso tudo, né, entender como é que foi essa sua trajetória, e agradeço também pelo convite que o senhor deixou aqui. Então, para você que está nos ouvindo, né, que tem área de floresta na sua propriedade, queira entrar em contato com a gente para saber um pouco mais sobre esse grupo que está se formando, né, de produtores de erva mate nativa, entre em contato com a gente, entre em contato também com o Núcleo de Agronegócios da ACIL em Lages, né, ou deixe aqui nos comentários o seu contato. Será um prazer para a gente poder entrar em contato com você, produtor rural. Para você que nos acompanhou, esse foi mais um episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas e de histórias do meio rural.